Prepare-se para uma jornada aterrorizante. Se você está pronto para descobrir os segredos mais sombrios desta história de arrepiar, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. O que você está prestes a ouvir vai mexer com sua mente. Eu me lembro claramente do dia em que nos mudamos para aquela velha vila. Era uma daquelas pequenas comunidades que parecem esquecidas pelo tempo, onde as casas antigas rangem com o peso dos anos e as árvores altas formam sombras inquietantes no entardecer. Eu nunca fui de acreditar em superstições, mas havia algo naquela vila que me causava desconforto desde o primeiro momento. Logo após nossa chegada, os moradores locais começaram a sussurrar sobre a história da casa que havíamos comprado. Diziam que, décadas atrás, uma tragédia terrível havia acontecido ali. Uma família inteira, outrora feliz e próspera, foi destruída por algo que ninguém conseguia explicar. Falavam de possessões, de forças malignas que habitavam aquele lugar. Para mim, tudo parecia apenas uma lenda, algo para assustar forasteiros como nós. Mas quanto mais eu ouvia as histórias, mais difícil se tornava ignorá-las. A casa onde agora vivíamos tinha sido palco de eventos perturbadores. Uma jovem, dizem, havia sido possuída por uma entidade demoníaca. A cada dia que passava, sua condição piorava, até que, numa noite de inverno, tudo terminou em sangue. O padre da vila foi chamado para realizar um exorcismo, mas, segundo os relatos, o demônio era forte demais. A menina não sobreviveu, e o padre, marcado pelo terror, abandonou a vila para nunca mais voltar. Os detalhes dessa história, sussurrados pelos mais velhos, ficaram comigo. A cada noite, enquanto a escuridão envolvia nossa nova casa, eu sentia uma presença, uma espécie de energia pesada, como se o próprio ar estivesse carregado de maldade. Comecei a perceber que havia algo que não podíamos ver, algo que talvez estivesse esperando por nós desde o momento em que cruzamos a porta da frente. E, embora eu tentasse afastar esses pensamentos, uma parte de mim sabia que a história da família anterior estava longe de ser apenas uma lenda, e que, talvez, estivéssemos prestes a viver nosso próprio pesadelo. As primeiras noites em nossa nova casa foram, no mínimo, inquietantes. O silêncio era profundo demais, quase palpável, como se algo estivesse esperando para ser revelado. Foi na terceira noite que percebi os primeiros sinais de que algo não estava certo. Acordei no meio da madrugada com um frio inexplicável, o tipo de frio que gela até os ossos, mesmo estando sob cobertores quentes. Eu me levantei para verificar as janelas, pensando que talvez uma delas estivesse aberta, mas todas estavam fechadas. Foi quando ouvi os passos. Eram suaves, quase imperceptíveis, mas distintos o suficiente para me fazer parar e ouvir com atenção. Eles vinham do andar de baixo. Com o coração acelerado, desci as escadas, cada degrau rangendo sob meus pés, e o som dos passos parou abruptamente. Verifiquei cada cômodo, mas não havia ninguém ali. Tentei me convencer de que era minha mente pregando peças, mas no fundo, eu sabia que algo estava errado. Na noite seguinte, minha esposa acordou sobressaltada, dizendo que tinha ouvido alguém sussurrando seu nome. Ela estava pálida, aterrorizada. Insisti que era apenas um pesadelo, mas à medida que os dias passavam, os eventos estranhos se tornavam mais frequentes. Luzes que piscavam sem razão, portas que se fechavam sozinhas, e aquela sensação constante de que estávamos sendo observados. A tensão na casa era palpável, e cada um de nós sentia o peso de uma presença invisível. Eu comecei a evitar ficar sozinho em casa. O medo rastejava pela minha mente, e eu sabia que não estava mais lidando com algo natural. O que antes parecia ser apenas uma velha casa com um passado obscuro agora se revelava como um lugar onde algo maligno estava à espreita, esperando, alimentando-se do nosso medo. Estávamos à beira de descobrir que os sussurros dos aldeões não eram apenas superstições, mas avisos de um mal real, antigo e poderoso. As noites seguintes trouxeram algo muito pior do que apenas sussurros e passos. Estávamos todos na sala de estar quando as luzes começaram a piscar novamente, mas desta vez, elas se apagaram completamente. O silêncio era denso, carregado de uma presença que quase podia ser sentida no ar. Foi então que ouvimos um som que jamais esqueceríamos, um rosnado baixo, profundo e gutural, vindo do andar de cima. Minha esposa agarrou minha mão, seus olhos arregalados de medo. As crianças, normalmente tão barulhentas, estavam em silêncio absoluto, congeladas pelo terror. O som começou a se aproximar, descendo as escadas lentamente, como se algo estivesse nos rondando, nos estudando. Eu sabia que não era um animal, era algo muito pior. Tomei coragem e subi as escadas, sentindo cada passo como se estivesse caminhando em direção ao meu fim. Quando cheguei ao topo, o corredor estava escuro, mas eu podia sentir que não estava sozinho. O rosnado havia cessado, substituído por uma respiração pesada,
quase como se estivesse esperando que eu desse o próximo passo. Minha mão tremia enquanto eu tentava ligar a luz do corredor, mas o interruptor estava morto. Foi nesse momento que vi, na penumbra, uma figura na extremidade do corredor. Não era humana. Suas proporções eram erradas, distorcidas, e seus olhos brilhavam com uma maldade que parecia penetrar em minha alma. Eu mal consegui me mover, paralisado pelo puro terror que emanava daquela criatura. Ela se aproximou lentamente, e eu finalmente consegui gritar. O grito trouxe minha esposa correndo, mas quando ela chegou, a figura havia desaparecido. A casa parecia ter voltado ao normal, mas sabíamos que nada estava normal. Aquela coisa estava nos caçando, e estávamos presos em seu território. O tempo passou e a tensão na casa só aumentava. Sabíamos que não podíamos continuar ignorando o que estava acontecendo. A coisa que nos assombrava era real, e nós estávamos em perigo. Minha esposa sugeriu que chamássemos um padre para abençoar a casa, mas eu sabia que isso não seria suficiente. Precisávamos entender o que estávamos enfrentando. Foi então que decidi procurar os arquivos históricos da vila, em busca de qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. O bibliotecário local parecia relutante em ajudar, mas acabou me entregando um velho diário, coberto de poeira, que havia sido encontrado na casa anos atrás. Ao abrir as páginas amareladas, senti um arrepio percorrer minha espinha. O diário pertencia a um homem que havia morado na casa no início do século passado. Suas entradas falavam de uma maldição antiga, um ritual que havia dado errado e libertado um demônio na propriedade. O homem descrevia como sua família foi destruída, um a um, pela criatura, até que ele foi o último a ser levado. Era claro que estávamos enfrentando a mesma força maligna. Com o diário em mãos, voltei para casa decidido a lutar. Mostrei as entradas para minha esposa, e juntos, decidimos que não podíamos continuar fugindo. Precisávamos enfrentar o mal de frente. Usando as informações do diário, começamos a preparar a casa para a batalha final. Desenhamos símbolos de proteção nas paredes e espalhamos sal em cada canto da casa. Quando a noite caiu, o ambiente ficou pesado, como se a casa estivesse viva, esperando pelo confronto. Peguei o diário e comecei a recitar os encantamentos que o antigo morador havia escrito, mas a presença na casa só parecia ficar mais forte, mais furiosa. Sabíamos que aquilo não seria fácil, mas estávamos prontos para lutar por nossas vidas. A noite se tornou um pesadelo vivo. Mal havíamos terminado de preparar a casa quando o ar ao nosso redor ficou gelado, como se a própria escuridão estivesse tentando nos engolir. O som de passos ecoou por toda a casa, mas não eram passos humanos, eram pesados, quase como se algo monstruoso estivesse caminhando entre nós. Eu sabia que a hora tinha chegado. Com o diário em uma mão e o crucifixo na outra, comecei a recitar os últimos encantamentos, mas logo percebi que a força maligna não seria facilmente banida. Minha voz tremia, mas continuei, determinado a proteger minha família a qualquer custo. Foi então que a criatura se manifestou completamente. Era uma visão de puro horror, uma figura distorcida, coberta de sombras, com olhos ardendo em ódio. Cada passo que dava, a casa parecia tremer, como se a própria estrutura estivesse prestes a desmoronar. Minha esposa gritou, e as crianças se encolheram no canto da sala, aterrorizadas. A criatura avançou, ignorando os símbolos de proteção e o sal que havíamos espalhado. Sabia que não havia outra escolha. De alguma forma, o diário sugeria que apenas um sacrifício pessoal poderia derrotar a criatura. Olhei para minha família e soube o que precisava fazer. Segurando o crucifixo com mais força, aproximei-me da criatura, recitando os encantamentos com tudo o que me restava de força. A coisa hesitou, como se percebesse minha determinação. Num último ato de desespero, avancei em direção à criatura, gritando as palavras finais do ritual. A escuridão ao nosso redor pareceu explodir em luz cegante, e por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, senti uma dor aguda e percebi que estava caindo, envolto em sombras. Quando abri os olhos, a criatura havia desaparecido. Minha esposa correu para mim, mas eu sabia que algo dentro de mim havia mudado para sempre. A casa estava em silêncio, mas a paz que sentimos era apenas superficial. Sabíamos que havíamos sobrevivido, mas a um custo que jamais poderíamos esquecer. O mal havia sido banido, mas eu sabia que nunca sairia completamente de nossas vidas. O sacrifício foi feito, e o preço foi pago.